frio está fazendo aqui hoje. Eu estou aqui no interior de São Paulo. E você? De onde você está assistindo? Aí na sua cidade está fazendo frio, está fazendo calor, está chovendo, muito sol. Como que está? Ou você está me assistindo de madrugada, ou de manhãzinha. Me conta aí um pouquinho, de onde você está me vendo, de onde você está participando, como que está o clima aí no seu local, onde você vive ou onde você está agora neste momento. Aqui tá frio, por isso que eu estou aqui toda agasalhadinha. Como Deus é maravilhoso! Ele nos dá o agasalho, nos dá o teto, nos dá proteção. Deus é maravilhoso, né? Mas hoje nós estamos aqui para fazer o nosso último vídeo do nosso curso Batalha de Oração. Plano de batalha para a oração. Gente, é o vídeo de número 50. Então esse nosso curso ele terá 50 vídeos, todos falando sobre oração. Muita gente fala, Meire, eu quero aprender a orar. Como que eu faço para aprender a orar? Faça esse curso comigo, é totalmente gratuito. Basta você começar lá no primeiro vídeo desta playlist, que é a playlist deste vídeo que eu estou fazendo agora, de número 50. E começa no vídeo número 1. E você vai fazer esse curso totalmente gratuito, no seu tempo, na sua casa. Os vídeos estão totalmente à sua disposição. Você pode estudar, você pode convidar amigos a estudar junto, você pode compartilhar totalmente para te ajudar e totalmente gratuito. Amém? E hoje, nosso vídeo de número 50, nós vamos fechar o nosso curso com uma palavra muito importante. E o nosso título desta palavra é este: iniciando um ministério de oração. Então nós passamos por todas as fases do aprendizado. E agora é a hora de você aprender a montar o seu próprio ministério. A gente pode fazer um ministério na igreja ou a gente pode fazer um ministério na nossa própria casa. Então eu fiquei aqui pensando, imagine sua igreja criando e desenvolvendo. Imagine isso na sua igreja. Lá na igreja, criando e desenvolvendo uma sala de guerra, uma sala de oração. Imagina, membros individuais ou pequenos grupos que eles pudessem orar durante horários programados. Imagina a igreja criando salas, podia até colocar o nome, sala de guerra, salão de oração, mas aquele local específico para que as pessoas pudessem ir em horários determinados para fazerem oração pela igreja, oração pelo ministério de louvor, oração pelo ministério da palavra, oração pelas diaconisas, pelos diáconos, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos apóstolos, oração pelos membros, pelas famílias. Imagine uma sala de guerra. Como seria maravilhoso? Isso é possível. Na sua cidade, na sua igreja, as igrejas estão praticando isso. Tem a sala de guerra, tem o círculo de oração. Como que é feita a oração aí na sua igreja? Como que é feita a oração aí onde você vive? A sua igreja é uma igreja de oração, que tem oração todo o tempo ou tem oração de vez em quando? Como que é o sistema de oração da sua igreja? Aí eu fiquei pensando também, imagine, quando eu fiquei pensando em montar um ministério de oração, imagine coordenadores de oração direcionando pequenos grupos à oração unida e programada. Então nós temos lá a sala de guerra, nós temos nessa sala de guerra coordenadores que vão ficar lá organizando pequenos grupos para orações direcionadas, organizadas por necessidades.
Lembra que a gente aprendeu sobre o ACAS? Os tipos de oração? A oração de adoração, de confissão, de ação de graças e de súplicas. Olha, nós vamos ter agora a oração de adoração, depois de confissão, depois de ação de graças, depois de súplicas. Como seria maravilhoso tudo organizado e programado. As pessoas, olha, porque tem pessoas que podem orar pela manhã, tem outras que podem ao meio-dia, tem outras que podem à noite, à tarde. Então, pequenos grupos se revezando e cada um nos seus horários orando e orações. Imagina um relógio de oração na igreja, uma igreja que ora 24 horas por dia. O avivamento viria de uma forma tão maravilhosa. Já imaginou? Fiquei pensando também, imagina reunião dos pequenos grupos em um grande grupo mensal, com orações específicas pela igreja, pelas nações, pela cidade, por todos. Isso se chama unidade. Sabe aqueles pequenos grupos que a gente falou agora? Imagine uma determinada data onde todos se reúnem para orar pela nação, para orar por motivos específicos, para clamar, para adorar, para suplicar. Imagina, gente, que poder, que poder! Fiquei pensando também, imagine, coordenadores de campanhas de oração, jejum e estudo bíblico, isso é crescimento. Os coordenadores coordenando tempos, tempo de oração, tempo de jejum, tempo de estudo bíblico. Então iriam se fazer o quê? Evoluir. Não só orar, nós vamos jejuar juntos, nós vamos estudar a palavra juntos. Aquelas pessoas que estão sem saber para onde ir, vem para o nosso grupo, vem estudar com a gente, vem orar com a gente, vem jejuar com a gente. Fortalecimento, crescimento, maravilhoso. Imagine também celebração quinzenal, mensal, trimestral de ações de graça por orações e campanhas respondidas. Isto é felicidade, isto é gratidão. Seria um momento para os testemunhos, para expressar para Deus a gratidão por tudo que Ele tem feito na vida de cada membro, de cada grupo, de cada pessoa, de cada órgão da igreja, de cada ministério da igreja. Imagina que maravilha, gente. Deus vai nos dar isso em nome de Jesus. Eu coloquei mais aqui, imagine todos os membros tornando-se guerreiros de oração, treinados e ativos. Eles teriam enchimentos, eles seriam cheios de dons. Todos os membros praticando, sendo como guerreiros, formados guerreiros de oração. Porque quando a gente entra em oração, nós vestimos a nossa armadura e entramos para a batalha literal. Mesmo que você não veja, você está batalhando ali naquela hora. E a batalha é forte. Imagina, gente, dons e talentos sendo usados para a glória de Deus. Curas, sinais, maravilhas, avivamento. Todos os nossos dons e talentos usados na obra do Senhor para a glória de Deus, nós estaremos cumprindo tudo aquilo que o Senhor pede para nós cumprirmos na palavra dele. Tudo que fazeis, faça para a honra, para a glória do Senhor. Então, pessoas treinadas na oração, grupos treinados, grupos se unindo com grupos numa reunião quinzenal, reuniões de testemunhos, reuniões para se colocar testemunhos. Isso é maravilhoso, maravilhoso, gente. Eu fiquei assim, impactada com toda essa lista. E aí eu pensei, eu posso fazer parte de tudo isso. A Bíblia fala que nós, se nós orarmos, crendo, assim será conosco.
eu posso fazer parte de um movimento desse. Então eu quero pedir para você que você deixe nos comentários se você também quer fazer parte de um momento desse, de um movimento desse. Você já viu ou quer ver a manifestação sobrenatural de Deus? Isso tudo que eu coloquei aqui atrás, que eu falei, imagine isso, imagine isso, imagine isso. Isto culmina com a manifestação sobrenatural de dons e talentos sendo derramados na igreja. E todo esse movimento vem através da unção do Espírito Santo, do movimento do Espírito Santo no meio de cada um de nós, vendo o desejo dos nossos corações. Então, você quer fazer parte de um movimento desse? Deixa aí nos comentários. Ou talvez você já faça. Talvez a sua igreja seja avivada. Talvez na sua igreja haja salas de oração, haja círculos de oração. Na minha época, havia uns círculos de oração nas igrejas. A gente ia na parte da manhã, bem cedinho, participava do círculo de oração. E depois que a gente começava o dia. Eu vi um testemunho que na Coreia do Sul, onde há a maior igreja do mundo, eles se levantam às 4 da manhã e vão para a igreja orar. Então, todo o movimento de Deus, todo o crescimento de Deus baseado na oração. Por isso, neste vídeo, olha o que nós vamos falar neste vídeo. Nós vamos falar por que a igreja deve priorizar o ministério de oração. Nós estamos falando sobre o ministério de oração, sobre criar o ministério de oração, sobre como seria maravilhoso a atuação, a execução de um ministério de oração verdadeiramente na prática. O que iria acontecer, como é maravilhoso. Então, nós vamos falar neste vídeo, por que a igreja deve priorizar o ministério de oração. Qual a função de um ministério de oração? Qual que é a função do ministério de oração? Por que a igreja deve priorizar, ou seja, estar em primeiro lugar o ministério de oração? A gente tem visto muitos locais, muitos ministérios deixando o de oração por último. Até mesmo nós, a gente começa a orar para resolver os problemas. A gente não ora como uma forma de você se conectar com Deus para que não haja aqueles tipos de problemas na sua vida. Mas quando há o problema, agora eu vou orar. Por que a gente não ora antes? O que mais que nós vamos ver neste vídeo? O que é preciso para que o ministério de oração seja bem sucedido? O que é preciso para que o ministério de oração seja bem sucedido? E no final desse vídeo, nós vamos encerrar este curso que nós estamos fazendo com uma oração de cobertura e um passo a passo para que você monte o seu próprio ministério de oração na sua casa. Quem sabe esse ministério de oração que você vai montar na sua casa vai culminar para a sua igreja. Se é que a sua igreja ainda não tem um ministério de oração formado, vibrante, cheio de guerreiros e guerreiras de oração, com muitos testemunhos e a manifestação do Espírito Santo. Então, se não, vamos começar na nossa casa. Quem sabe o nosso ministério de oração impacta a nossa igreja, os nossos irmãos. Quem sabe? Eu acredito que quando a gente lança a semente, Deus vai pegar a nossa semente, germinar, crescer e produzir frutos. Deus vai aproveitar isso. Se você está aqui comigo nesse vídeo e você está começando comigo sobre esse assunto agora, eu quero que você faça esse curso comigo. Eu quero que você entre lá no primeiro vídeo, assista esse aqui até o final, mas depois você entra lá no primeiro vídeo e grava essa playlist. Entra lá, fala,
reproduzir a playlist e você grava. Então você vai vendo um e deixa rodando e vai vendo. E você para, vai vendo, fazendo os exercícios e continuando. Amém? Vem fazer esse curso, vai ser maravilhoso. Então vamos lá ao nosso vídeo. Primeiro, por que a igreja deve priorizar o ministério de oração? Por quê? Eu fui estudar ali em Marcos capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 17. Ali, Jesus, o que ele faz? Ele expulsa todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Então, vamos pegar aqui a nossa Bíblia. Marcos, no capítulo 11... Marcos, capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 17. Diz assim: Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês as transformaram no esconderijo de ladrões. Então, como que é o nome da igreja de Jesus Cristo? Como que é o nome onde Jesus habita? É casa de oração. Então, é primordial que o ministério de oração seja priorizado, porque lá tem que ser chamado casa de oração, é onde a gente vai para orar, para comungar, para estar com o Senhor, para louvar, para adorar, para suplicar, para dar testemunhos. É na casa de oração, não é local de vendas, de trocas, de câmbios. E aí eu coloquei, Jesus expulsava todos os que compravam e vendiam naquele lugar. O comércio ali era feito para ajudar os judeus que vinham de longe. Então comercializavam-se os animais, porque ali era o lugar de trazer os animais para fazer os sacrifícios. E os judeus que vinham de longe, eles vinham ali naquele local e compravam os animais, para não ter que carregar animal de tão longe. Porém, aquele local ali era o pátio dos gentios. Nós vamos falar sobre isso aqui à frente. O pátio dos gentios. Então não era só para ajudar aqueles da terra, era para ajudar aqueles também, porque Jesus falava, ó, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não somente para aquele povo. Então é para todos. E Jesus já mostrou aqui, não é lugar de comércio. Aqui não é local de transporte de animais. Aqui é local de adoração. Jesus derruba as mesas dos cambistas. Lá era feita a troca de dinheiro estrangeiro por moeda própria. Para quê? Para pagar impostos do templo. Eram-se feito comércio de dinheiro, porque não se aceitavam dinheiros de estrangeiros. Dinheiro que viesse de fora, somente aquele dinheiro deles que era aceito ali. E Jesus falou, aqui não é local de troca de dinheiro. Aqui é local de oração para todos os povos, para vocês e para os outros também. Jesus não deixava atravessar o pátio do templo carregando coisas. Aquele local ali era usado como um atalho. Então as pessoas ficavam carregando coisas pesadas e usando o pátio dos gentios como atalho. Aqui não é local de atalho, aqui é local de adoração, de oração ao Senhor.
Então a igreja de Deus não é lugar de fazer comércio, não é lugar de câmbio de dinheiro, não é lugar de fazer atalho, é local de oração, de adoração. Por isso, é primordial que a igreja priorize o ministério de oração. Pátio dos gentios, parte mais exterior do templo, a única parte do templo onde era permitida a entrada de pessoas comuns, ou seja, os gentios que acreditavam em Deus. Então, o templo tinha aquela parte que chamava Pátio dos Gentios, que onde todos podiam comungar ali, judeus e não judeus, todos aqueles que criam no Senhor. Aquele era o local para eles irem adorar, porque eles não podiam passar de uma barreira, de uma muralha que foi criada ali para dentro do templo. Eles só podiam ir até ali. E aí aconteceu que naquele local, onde todos os povos poderiam entrar, todos os que quisessem adorar o Senhor, estava sendo feito um local de ladrões. Que foi o que Jesus falou aqui, vocês estão fazendo de covil de ladrões. Vocês estão roubando a oportunidade dos outros virem adorar. Vocês estão tirando dos gentios a oportunidade deles virem adorar. Olha como é sério, gente. Quando a gente não prioriza o ministério de oração, nós estamos tirando das pessoas a oportunidade que o Senhor Jesus deu para cada um de nós de entrar dentro da casa dele e fazer oração. Quando a gente quer fazer oração, nós temos a casa do Senhor. Claro que nós podemos ir para o nosso quarto, orar, fechar a nossa porta. Mas quando nós estamos tão fracos, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos das reuniões de oração, nós precisamos do círculo de oração, nós precisamos de ter aqueles que acreditam como a gente acredita, para a gente unir forças ali em oração e súplica. Porque o Senhor fala, onde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali é uma casa de oração, porque eu estou ali, eu estou neste lugar, eu creio assim. Eu que estou dizendo, ali é uma casa de oração, essa é uma frase minha, porque eu creio quando o Senhor está no lugar onde Ele está, e há uma oração, é uma casa de oração. Jesus ensinava a todos, a minha casa é casa de oração, não é covil de ladrões. Jesus defende o direito dos não-judeus de orar, de adorar. Jesus estava defendendo o nosso direito de orar, de adorar. Aquele pátio era reservado para a gente. Então a gente tinha o direito de estar lá. A casa, os templos onde são construídos, eles são feitos para que a gente possa estar lá orando. Não para que a gente chegue e a porta esteja fechada. Isaías 56:7 diz: casa de oração para todos os povos. Jeremias 7 diz: vocês pensam que o meu templo é o esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, são passagens que se referem a esta passagem. Elas são interligadas umas às outras. A gente vê aqui Isaías, casa de oração para todos os povos. Jesus disse: a casa do meu pai é uma casa de oração para todos os povos, não covil de ladrão. E Jeremias diz, onde o Senhor está falando: pensam que eu não vejo? Que vocês estão fazendo do meu templo um esconderijo de ladrões? Então, por que priorizar? Por que priorizar o ministério de oração? Porque a oração, ela é a base de qualquer outro ministério.
Não existe o ministério de louvor sem o ministério de oração. Não existe o ministério de ministração sem o ministério de oração. Todo e qualquer ministério, né, dentro da igreja, fora da igreja, ministérios de Cristo tem que ter oração. Porque o Senhor Jesus, ele deu esse ensinamento para nós. Todo o tempo ele orava, todo o tempo ele orava. Ele se afastava, ele passava madrugadas, ele orava. Até mesmo instantes antes dele ser preso, ele orava, ele clamava, ele suplicava, ele falava com o Pai. Então, se nós queremos ter ministérios vitoriosos, se nós queremos ter relacionamento com o Senhor, se nós queremos ter uma igreja pungente, forte, destemida, brava, guerreira, nós temos que priorizar o ministério de oração. Se você quer uma família unida, uma família pautada, homens e mulheres tementes a Deus, priorize o ministério de oração dentro da sua casa. Se você quer uma empresa forte, próspera, que não cai com vendaval nenhum, priorize o ministério de oração dentro da tua empresa. Priorize a oração na tua vida. Amém? Quando a igreja ora, o Espírito de Deus encontra espaço para direcionar pessoas a Cristo. Olha que lindo! Quando a igreja ora, o Espírito Santo encontra espaço para direcionar as pessoas ao Senhor. O Espírito Santo encontra espaço para convencer da justiça, do juízo e do pecado quando a igreja ora. Então é muito importante priorizar o ministério de oração, porque não existe nenhum outro ministério sem o ministério de oração. Ele pode até começar, mas ele não vai muito longe. Amém? E qual é a função do ministério de oração? Por quê? E o que ele vai fazer ali dentro da igreja, dentro da tua casa, dentro da tua vida, esse ministério de oração? Primeiro, ele vai equipar, capacitar e organizar os membros do corpo de Cristo para que eles orem continuamente por todos os outros ministérios da igreja. Então, o ministério de oração, ele capacita os membros, ele organiza os membros e ele equipa os membros. Então, o ministério de oração, lembra que eu falei dos coordenadores, das pessoas já dispostas a trabalhar nesse ministério, os líderes? Então, para quê? Para que o ministério de oração ore continuamente para todos os outros ministérios. Para quê? Para que orem de forma eficaz e específica, cada especificidade de cada local, de cada detalhe da igreja. Se vai construir um templo novo, o ministério de oração tem que estar ali orando, clamando ao Senhor, porque aí vem as bênçãos, aí vem a direção do Espírito Santo, se é para cá, se é para lá, se é para a direita, se é para a esquerda, o tamanho do prédio, em que local que é para construir. Tudo o Espírito Santo direciona, mas tem que estar em oração. Orar por todos os membros do corpo, pessoas, famílias. Orar pelas famílias, pelas cidades, pelas nações, pelos povos. Então, o ministério de oração capacitado, equipado, organizado, a igreja, a família, a casa, a empresa, onde tiver o ministério de oração, ali haverá a manifestação do Espírito Santo. Ali haverá direcionamento do Espírito Santo. Ali haverá sinais e maravilhas. Mas é um ministério que se dedica, é um ministério com pessoas quebrantadas de coração, que se humilham diante de Deus, que jejumam, que oram, que estudam a palavra. É tudo um conjunto de coisas. Ali em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4.
eu fiz assim um compilado. E eu trago aqui com as minhas palavras para vocês coisas que o Senhor vai falando ao meu coração. Peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Lá em 1 Timóteo, Paulo mandou uma carta para Timóteo e está falando para Timóteo. Eu peço para que se faça oração, súplicas, ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Então, para quem que o ministério de oração deve orar? Para todas as pessoas. Aí ele continua. Orem pelas autoridades para que tenham uma vida calma, pacífica, dedicada a Deus e respeitando os outros. Por que eu devo orar pelas autoridades? Para que nós tenhamos uma vida pacífica, para que seja mais leve o nosso fardo. Porque se nós tivermos autoridades tementes ao Senhor, nós teremos um país, uma cidade, nós teremos uma família com tudo direcionado a fazer a vontade do Senhor. Que é o quê? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo. Faça ao outro aquilo que você quer que faça a você. Olha que maravilha, uma autoridade fazendo o trabalho dela de acordo com o que deve ser, temente ao Senhor. Então nós precisamos de orar também. E aqui diz o seguinte, gente, eu fico maravilhada com a palavra do Senhor. Isso é bom e Deus, nosso Salvador, gosta disso. Deus gosta que nós oremos pelas autoridades, por todas as pessoas, por todos os povos, por todas as nações. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Então a salvação, Deus quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Por isso que ele abriu espaço para todos. Olha a necessidade de oração. O ministério de oração, qual a função do ministério de oração? Orar por todos. Mas o ministério de oração, que ele vai o quê? Equipar as pessoas. Ele vai capacitar as pessoas. Ele vai organizar as pessoas nesse tempo de oração. Ensinar a orar pelo próximo, ensinar uma mãe a orar pelo seu filho. Ensinar um marido a orar pela sua esposa. É isso que Deus tem feito através da minha vida, que eu tanto pedi a Ele. Então, quando eu coloco aqueles pequenos vídeos ensinando, é para quê? É para que quando o marido ora pela sua esposa, ao invés de brigar, ali o diabo é vencido imediatamente. E o diabo quer matar, roubar, destruir. Mas ao invés de eu dar ouvidos ao diabo, eu vou orar ao Senhor, eu viro a minha perspectiva para Cristo. Cristo vem para quê? Para que eu tenha vida abundante. Então, meu casamento é fortalecido. Eis aí a função do ministério de oração. Ensinar, equipar as pessoas, organizar, capacitar. É para isso, e nós precisamos de um ministério de oração dentro da nossa casa também. O que é preciso para que o ministério de oração seja bem sucedido? Então, primeiro, precisa de uma liderança. Então, precisa de alguém que tenha discernimento de grupo, que tenha amor pelas pessoas, que esteja disposto a encarar isso de frente, de tete a tete. Então, precisa de ter um líder, precisa ter uma liderança. Alguém que organize o grupo. Precisa ter visão, ou seja, guiado pelo Espírito Santo. Precisam ter pessoas ali que são guiadas pelo Espírito Santo para o quê? Que tenham o quê? Discernimento espiritual. Pessoas que escutam a voz do Espírito Santo. Para quê? Para orientar todo o grupo no caminho certo.
E precisa de ter também o quê? Uma equipe para realizar o trabalho. Então, o que a gente precisa para que o ministério dê certo, para que seja forte? A gente precisa de uma liderança, a gente precisa de visão e precisa da equipe. A equipe, o corpo humano, as pessoas é que vão fazer o trabalho acontecer. Mas não adianta eu ter um monte de pessoas se não ter uma liderança. Alguém que dirige, alguém que coordena, alguém que leva para o caminho certo. E não adianta nada disso se não tiver a visão. A visão, o entendimento, ouvir o que a voz do Espírito Santo está falando, porque o Espírito Santo é que guia, é que dá o direcionamento, é que mostra o rumo a seguir. Amém? Então agora eu quero que você deixe nos comentários se você participa ou já participou de um círculo de oração. Se na sua igreja existe ou já existiu as irmãs chamadas Irmãs do Coque. Lembra as Irmãs do Coque? Essas eram as guerreiras do círculo de oração. Levantava de madrugada, ia para a igreja, começava cedinho, já orando, já clamando ao Senhor, já colocando toda a igreja, os pastores, o ministério de louvor, o grupo, todo mundo. Então, você já participou de um círculo de oração? Você conhece? Na sua igreja existe ainda? Ou na sua igreja você ainda não ouviu falar? Conta para mim o que você sabe sobre o círculo de oração. E das Irmãs do Coque. Você já ouviu falar das Irmãs do Coque? Eu até vou gravar um pequeno vídeo ali lá no Instagram, vou deixar lá sobre a Irmã do Coque, que é um vídeo maravilhoso que eu vi ela falando sobre a oração e eu fiquei meditando e realmente a gente tem visto muito aquilo que ela está falando. Amém? Que tal agora nós montarmos juntos aqui agora o seu ministério de oração? O que você acha? Quer montar o seu ministério de oração? Vamos montar ele aqui agora? Já pega lá lápis, caneta, papel, caderno. Já separa aí um caderno. Enquanto você pega lá, eu já vou pedir vocês já para deixar o seu like, já curtir, já comentar. Deixa seu pedido de oração. Conta para mim como que é a sua igreja. Conta para mim sobre o círculo de oração que eu falei agora. Conta para mim se você conhece alguma irmã do Coque, aquela irmã que a gente chama de canela de fogo, aquela irmã que ela coloca a mão e acontece curas, Jesus envia profecias, maravilhoso essas irmãs do Coque. Amém? Então vamos lá, montar o nosso ministério de oração. Eu coloquei aqui para a gente montar um ministério de oração na sua casa. Mas com tudo que eu já falei aqui, dá para você montar um ministério de oração na igreja, convidar as pessoas da igreja, começa uma sala de oração, chama o pastor, conta para ele o que o Senhor está falando ao seu coração, se o Senhor te impulsionou, porque isso tudo é o Espírito Santo que toca a gente, começa a arder assim, eu quero fazer isso. Você vai lá, fala com o seu pastor sobre esse desejo. Quem sabe você mesmo já vai ser essa liderança. Amém? Então vamos lá. Passo para honrar a Deus na sua casa com o ministério de oração familiar. Vamos lá colocar? Primeiro, a primeira coisa que você deve fazer. Ore a Deus e entregue esse desejo a Ele. Senhor, eu coloco diante do Senhor o meu desejo de ter um ministério de oração dentro da minha casa, um ministério de oração familiar. Que eu e a minha família, Senhor, possamos orar a Ti. Possamos tirar um tempo de qualidade, de oração. Senhor, colocar diante do Senhor toda a nossa adoração, todas as nossas súplicas, nossas ações de graça, Senhor. Confessarmos os nossos pecados a Ti. Senhor, me fortalece nesse início. Me fortalece, Senhor, para eu montar esse ministério de oração aqui na minha casa, em nome de Jesus. Você vai orar assim, você vai falar com o Senhor, você vai colocar esse desejo diante dele. Segundo, convide pelo menos 2 pessoas para começar com você.
Então vamos imaginar que na sua casa, na sua família, todo mundo fala para você: não vou orar com você, não tenho tempo. Todas aquelas desculpas que a gente já conhece. Convida pessoas vizinhas, amigas, amigos, vizinhos. Convida pelo menos 2, se você puder convidar mais, ótimo. Convida para orar com você, conta sobre isso, fala: eu quero fazer um ministério de oração, você quer participar comigo? Você quer começar nesse grupo comigo? Convida, você vai receber muitos sims, eu tenho certeza. E aí você convidou? Terceiro, reserve na sua casa um lugar e data para estarem à vontade. Então, quando você convidou 2, 3 pessoas, 4, 5, 10, quantas pessoas você conseguir, você vai reservar local e data. Se puder ser pela manhã, todos os dias, 8 horas da manhã, por exemplo, maravilhoso. Se não pode, marque horários certos para que vocês estejam reunindo para orar. Cada um poderá colocar as suas especificidades diante do Senhor e vocês poderão orar em grupo por aquela pessoa, pelos motivos de oração dela, da família dela. E se você conseguir isso dentro da sua família, ainda mais poderoso ainda, imagina a sua própria família já reunindo para orar juntos. É muito maravilhoso, né? 4. Faça uma playlist de adoração. Uma playlist de adoração são canções, são hinos de louvor e de adoração. Porque é bom quando a gente está orando, você coloca ao fundo os louvores assim baixinho ao fundo. Ajuda, inspira na hora da oração. 5. Faça um caderno para anotar os pedidos. Ou pode fazer também um pote de gratidão, ou uma caixinha de gratidão, ou uma caixinha para depositar pedido. O que você pode fazer? Um caderno para vocês anotarem os pedidos. Então, todos os dias ali, vocês estão reunidos, olham os pedidos e vão orando. Com isso, vocês vão perceber quais as orações que estão sendo respondidas. E aí você tem aqui um potinho de orações respondidas. Coloca as orações respondidas dentro do potinho. Marca um dia que vocês podem abrir esse potinho, todo mundo lê junto. Olha, gente, Deus respondeu isso para nós. Esse tipo de atitude fortalece o grupo. Use o modelo ACAS de oração, que é aquele que eu ensinei no curso. Nome ACAS. Adoração, confissão, ação de graças e súplica. Então você começa adorando. O grupo se reúne e vocês começam em adoração, louvor, adoração. Adore ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Reconheçam que Ele é. Depois você vai fazer a confissão, que é um momento de confessar pecados. Nossa, hoje eu errei. Hoje eu falei alto com meu marido. Hoje eu cometi uma falha desse jeito, desse. Confessa os seus pecados diante do Senhor, para que Ele perdoe os seus pecados e você seja purificado. A ação de graças é a hora de agradecer. Agradeça ao Senhor pelo pão, pelo alimento, pelas pessoas, pelo grupo formado, né? E por último é a súplica. Então, por último é que vocês vão colocar os pedidos. Peça tudo que desejar. Porque Deus faz muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Muitas vezes a gente não tem porque não pede. Então peça. Você está ali naquele momento de súplica. É a hora de pedir. Peça. Senhor, eu estou fraca, me ajuda. Senhor, eu preciso do emprego. Senhor, eu preciso de uma casa. Seja o que for. Senhor, enche o meu coração. Eu quero mais de Ti. Amém? 7. O seu grupo pode jejuar uma vez por semana juntos. Então você tem oração, vocês têm os tempos certos de oração, pode marcar um dia para jejum. Nós vamos jejuar um dia em unidade. 8.
Dê um nome para as suas reuniões. Dê um nome. Ó, nós vamos nos reunir no quarto de guerra, na sala de oração, né? Dê um nome. Isso anima muito as pessoas, fortalece, dá aquele senso de unidade. Sala de oração, círculo de oração, quarto de guerra, né? Tempo de oração, relógio de oração. Coloca o nome que vier ao seu coração. 9. Podem começar com a leitura de salmos. Então, quando você começar o tempo de oração, vocês podem começar com a leitura de salmos. Né? Vamos estudar a palavra juntos? Então, vamos começar pelo livro de Salmos. Ah, não, vamos começar pelo livro de João. E aí vocês definem. Os Salmos é maravilhoso porque é adoração, louvor o tempo todo, né? 10. Quem sabe seu ministério pode influenciar a sua igreja a montar também salas de guerra lá na sua igreja. Quem sabe? Imagina? Imagina. Amém? Olha como é maravilhoso e como é possível você montar o seu ministério de oração na sua casa. Pode colocar ministério familiar ou grupo de amigos, né? Coloca o nome para o seu ministério, para esse grupo que está reunindo juntos para adorar, para louvar, para se fortalecerem e para ir para o céu junto, que é o principal, né? Amém? Se você chegou até aqui neste vídeo, eu quero que você escreva aí nos comentários para mim assim: glórias a Deus! Glórias a Deus! Dê um glória a Deus aí nos comentários para eu saber que você chegou até aqui nesse vídeo e que você vai fazer esse ministério de oração. Fala para mim aí, Meir, eu vou fazer esse ministério de oração na minha casa em nome de Jesus. E quando esse ministério de oração da sua casa passar para a igreja, você me conta como foi. Amém? Passar assim, influenciar, passar boas obras, passar testemunhos, passar para a igreja também quer fazer e começar a fazer. Amém? Muito bem, amados. Nós chegamos aqui ao final do nosso curso. E eu quero convidar você para falar desse curso a mais pessoas, para convidar pessoas a fazerem também esse curso. E eu agora quero fazer uma oração para a sua vida, uma oração de cobertura. Eu quero clamar ao Senhor sobre a sua vida. Se você está agora aí comigo, coloca sua mão no seu coração, coloca sua mão na sua cabeça. Entregue-se ao Senhor agora junto comigo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu coloco esta pessoa que está aqui agora comigo orando. Ela está, Senhor, com o coração desejoso de montar, Senhor, na casa dela esse ministério de oração. Assim como ela, Senhor, eu também estou desejosa, Senhor, de montar esse ministério de oração e eu quero montar esse ministério de oração. Que nós possamos, cada um de nós, montar em nossa casa um ministério de oração. Senhor, e convidar pessoas para participar conosco. Eu agradeço ao Senhor pela minha família orar comigo, Senhor, aqui todos os dias. Nós fazemos o nosso devocional. Mas eu quero pedir ao Senhor, Pai querido, um tempo neste local, nesta sala que está aqui, para que eu monte um ministério de oração para Ti. Assim também eu peço, Senhor, para quem está comigo orando agora. Visita ele, visita ela, Senhor, visita esta família, visita este homem, visita esta mulher, Senhor. Visita este jovem, esta jovem, este idoso, esta idosa. Visite, Pai querido, neste momento. Inspira, Senhor, inspira na execução, no planejamento deste ministério de oração. E, Senhor, nos dá força, coragem, vigor para convidarmos os nossos vizinhos, para convidarmos pessoas que estão morando, às vezes, separadas só de um muro e que estão carentes de Ti, Senhor. Que nós possamos levar o Teu amor até estas pessoas, através destas reuniões, Pai.
No nome do Senhor Jesus, eu convido o Espírito Santo a estar, Senhor, nos direcionando neste trabalho. Eu convido o Senhor, Espírito de Deus, tu tens total liberdade para direcionar este trabalho. Em nome de Jesus, amém? E você que orou comigo, fala comigo agora. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade para me ajudar, para me direcionar, para me guiar neste trabalho, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Glórias a Deus, Senhor. Obrigado, porque nós estamos finalizando agora este curso. São 50 vídeos, Senhor, para a honra, para a glória do teu nome. Que o teu nome seja exaltado neste curso de oração. Plano de batalha para a oração. Nós passamos por todas as fases. Nós passamos por cada fase, Senhor. E este curso agora se encerra para a honra, para a glória do teu nome, Senhor. Amém e glórias a Deus, aleluias. Amém? Obrigada a cada um de você, cada um que tem assistido esses vídeos. Obrigada a cada um que tem voltado lá no primeiro vídeo, começado. E vai lá nos comentários e fala, Meir, eu estou começando o curso hoje. Coloca a data, eu estou lendo o seu comentário, eu deixo um coraçãozinho, deixo um beijinho, deixo uma gratidão. E eu fico muito, muito feliz que o Senhor esteja trabalhando na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então está encerrado o nosso curso. Parabéns para você que terminar esse vídeo de número 50 junto comigo. Parabéns! E o seu ministério de oração é um ministério de oração abençoado, que dará frutos a 100 por 1. E frutos maravilhosos, saborosos, frutos que permanecerão em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um beijo, fique na paz do Senhor.